Isso. E... Pronto, estão compartilhando a minha tela já. Eu peço a vocês que, quando vocês tiverem alguma dúvida, que vocês deixem registrado ali na janelinha de perguntas e respostas, tá? Que ao final desse webinar, daí eu dou mais uns 10 minutinhos para eu responder as questões. E caso vocês tenham algum problema no meu áudio, se o meu áudio estiver ruim, se acontecer alguma coisa aí que vocês não consigam ver o webinar, por favor, ponham ali no bate-papo, tá? Daí eu vou ver o que eu consigo arrumar aqui para deixar a apresentação melhor para você, ok? Então, começando agora, esse webinar ele vai ser... Esse webinar ele vai ser sobre High Density, que é alta densidade, né? Aqui trazendo para o Brasil. E vai ser apresentado por mim, sou Murilo Mafra, eu já apresentei outros webinars aqui com vocês, tá? A programação. Eu quero descrever para vocês as diferenças entre um ambiente comum e um ambiente de High Density, tá? Qual o design que você tem que procurar para uma rede de High Density, o que muda nas configurações, quais as configurações que existem para atender esse tipo de ambiente, e os desafios que você enfrenta sempre que você for fazer uma implementação num ambiente com alta densidade. Ok? Então, começando agora pela diferença, tá? A diferença, ela é até bem simples, assim. Em um ambiente comum, tu foca o quê? Na cobertura. Tu foca na emissão de sinal que o maior número de usuários possível deve estar conseguindo receber uma boa intensidade de sinal. E ponto. Você não tem muito mais o que considerar além disso. A alta densidade, ela já leva em consideração o quê? A quantidade de gente que vai estar utilizando a sua infraestrutura wireless é muito maior. Ou seja, mais gente significa que mais aplicações vão estar utilizando de forma simultânea a sua rede sem fio. Então, de uma maneira até meio grotesca, High Density é o quê? É um grande número de pessoas utilizando a sua rede sem fio. Ou seja, é muita gente. Então, tudo que você for pensar dentro de uma estrutura High Density, você tem que estar levando em consideração que é tudo muito. É muito usuário, é muita aplicação, é muito dado, é muito ruído, enfim. E uma tendência, tá? É isso crescer cada vez mais hoje em dia. Por quê? Porque todo mundo tem o celular. Enquanto mais o tempo passa, mais celulares aparecem. Eu, por exemplo, eu tenho um celular só que eu uso, só que eu conheço gente que tem 2, um da empresa, um pessoal. Eu conheço gente que tem 3, eu não sei nem porquê, mas tem 3 e usa os 3. Então, na verdade, uma pessoa ela pode ter mais de um dispositivo e esse dispositivo vai ter que ser contabilizado dentro da sua estrutura. E a tendência é isso crescer cada vez mais, porque mais gente tem celulares, mais gente usam com dispositivos que se conectam à rede, na verdade, não é necessariamente celular. Eu falo muito de celular porque é o mais comum hoje em dia, né? Mas, de forma geral, são dispositivos que vão utilizar a sua infraestrutura wireless, que devem ser considerados na hora da conta de dimensionamento e design de um ambiente de alta densidade. Então, aposte em antenas externas. Por quê? Porque antenas externas, elas normalmente funcionam de uma maneira mais focada, elas funcionam de uma maneira direcional, tá? Essas antenas que eu estou apresentando aqui para vocês, todas elas são direcionais. Elas são ou antenas PET, que são aquelas antenas chapadas, ou uma antena YAG, que é aquela antena mais comprida. A diferença delas é o quê? Você limita a célula de cobertura. Então, um AP comum com uma antena interna, a antena interna é o que a gente chama de omnidirecional, que ela transmite sinal para todos os lados, em 360 graus. Uma antena direcional, você literalmente direciona para onde o sinal do AP vai ser transmitido. Isso serve para você conseguir isolar a célula daquele AP. E isso é uma coisa chave sempre que você
tem um ambiente de alta densidade. Você precisa isolar as suas células. Eu vou depois ali apresentar para vocês nos desafios de um ambiente com alta densidade, e ali vai ficar melhor explicado por que é tão importante você isolar a sua célula, tá? A célula de um AP. Mas, de forma geral, o que você busca é o quê? Um cliente com um bom sinal que ele consiga navegar na sua rede. Então, explicando é uma coisa simples, mas para fazer isso acontecer, que é o complicado. Tá? O resultado final é sempre o cliente com uma conexão boa, com um cliente feliz. Certo? O design agora. Qual o design para uma rede de alta densidade? Tá? Quando a gente fala de design, a primeira coisa que é bom ter em mente é o quê? A frequência que você vai utilizar. A melhor frequência de longe é uma frequência em 5 GHz, por causa da quantidade de canal que ela tem e por causa da frequência que ela atua, que ela é menos suscetível a interferências de modo geral. Muitos dispositivos hoje, eles usam a frequência de 2.4, porque tanto 2.4 quanto 5 são frequências livres, ok? Só que a frequência de 2.4 ela é muito mais abusada hoje em dia, tanto que existe até interferência por micro-ondas. Então, micro-ondas, sim, ele pode interferir numa rede 2.4. A 5 GHz ela já tem uma grande quantidade de canais, ela tem um data rate muito melhor. Só que o porquê, então, que a gente não coloca 5 GHz para operar de maneira full num ambiente de alta densidade? É simples, porque você tem que pensar no usuário também. Não adianta você ter um AP parrudo, forte, todos com as melhores features, com os melhores data rates, se o cliente que você vai atender não tem um dispositivo que vai conseguir alcançar aquele data rate e fechar as melhores modulações com aquele AP. Então, é muito difícil você ter um ambiente, principalmente aqui no Brasil, né? É muito difícil você ter um ambiente onde todos vão usar a frequência de 5 GHz. Ok? Então, você tem que pensar também do lado do usuário. Você tem que ter um equipamento bom, só que além do equipamento bom, você tem que ter uma configuração bem feita e bem pensada para que você consiga atender todos os seus clientes. Certo? E o planejamento, tá? Para você não se incomodar, para você não ter uma rede cheia de buracos, cheia de sombra, você tem que fazer o quê? Você tem que planejar muito bem o que você vai fazer. E como você vai fazer. Então, quando você está trabalhando com uma rede Wi-Fi, de modo geral, você tem que levar algumas coisas em consideração. A primeira coisa que todo mundo vê em consideração é o quê? Você tem um AP e um dispositivo. Primeira coisa que você leva em consideração normalmente é como que o dispositivo escuta o AP. Que é a barrinha do Windows, né? Ali diz como que você está escutando o AP que está emitindo o sinal. Simples assim. Agora você tem que pensar um pouco fora da caixinha e pensar. O cliente, ele também tem uma antena. E uma conversa, ela é feita por 2 ou mais. Ou seja, o AP vai ter que falar com o cliente, só que o cliente também vai ter que falar com o AP. Então você tem que começar a pensar em como que o AP vai escutar aquele cliente ali. Além disso, você tem que ter na cabeça que o ar, ele é um broadcast. Então, você não consegue isolar e fazer um ponto a ponto. Então, sempre que você for jogar um pacote por ar, você manda em broadcast e todo mundo que está na sua frequência, no seu alcance, te escuta. Então, você tem que pensar que você vai ter mais de um equipamento na sua rede. E esse equipamento, e esse AP, ele vai escutar os outros APs em volta. E, além disso, o seu cliente vai estar escutando aquele AP também. Ou seja, o seu cliente transmite 2 APs escutam. Quando um AP transmite um AP e o cliente escuta. Tá? Só que no ambiente você não tem só um usuário. Você pode ter 2. Quando você tem 2 usuários, o que acontece? A mesma coisa. Quando ele transmite, todos escutam. Inclusive o outro cliente. Agora, qual que é o complicado? Por que você tem que deixar tão bem planejado? Porque o ambiente de alta densidade são vários clientes.
são muitos clientes e muitas vezes eles vão querer comunicar de maneira simultânea, porque pensem vocês se fosse uma escola, um ambiente, uma sala de aula cheia, lotada. E naquele momento da aula o professor vai pedir para os alunos fazerem um trabalho, digamos assim, uma pesquisa. Se numa sala que tem 60 pessoas, o professor pede isso e das 60, 50 pegam o celular e começam a pesquisar sobre um assunto, muitos vão abrir Wikipédia, muitos vão abrir direto sites de forma geral, mas eu tenho certeza que muitos vão abrir, por exemplo, o YouTube. Ou seja, 50 usuários comunicando de maneira simultânea, no mesmo AP, na mesma frequência, e sendo que alguns estão fazendo requisições de vídeo. Agora imagina se tudo isso acontece numa rede onde opera em 2.4 GHz. A sua utilização do ar vai lá para cima, o AP ele vai ficar muito sobrecarregado, e de forma geral isso causa uma degradação gigante na sua rede. Isso é evitado com planejamento. O planejamento nós normalmente fazemos com... Normalmente não. A gente faz com survey, com site survey, tá? O site survey ele leva em consideração tudo que você tem na sua estrutura. O tipo de cliente que você vai atender, a quantidade de clientes que você vai atender, o material de que é feita a sua estrutura, a sua construção, posicionamento de AP, posicionamento de clientes, o caminho que os clientes fazem dentro da sua estrutura, porque existe o home. Então, esse site survey é importantíssimo para você conseguir depois ter um controle melhor de como a sua rede vai ser utilizada e você mitigar esses problemas de alta utilização. Ok? Aí, um detalhezinho aqui que eu quero perguntar para vocês. Quantas pessoas você deve atender? Mas eu quero perguntar para vocês quantas pessoas você acha que cabe em 1 metro quadrado. O bombeiro, por exemplo, é o bombeiro que ele vai dizer para uma casa, por exemplo, uma casa de show, qual o limite de pessoas que podem entrar lá dentro, ou de um restaurante, ou de um auditório, tá? Em um ambiente de grande densidade, de muita gente, eles consideram 2,5 pessoas por metro quadrado. Se você quiser colocar uma segurança, você pode considerar 3. Isso é a contagem que o bombeiro faz para ele conseguir estipular a quantidade de gente limite dentro de um estabelecimento, tá? Mas existem várias variáveis, tá? E essa tabelinha ela mostra muito bem. Então, se você for considerar ao pé da letra que uma área, por exemplo, de 500 metros quadrados, você pode botar aí uma segurança de 3 pessoas. 3 pessoas por metro quadrado em 500. 1.500 pessoas cabem em 500 metros quadrados. Ok? Só que o detalhe é que são pessoas com mobilidade. Então, 1.500 pessoas em 500 metros quadrados, eles conseguem já uma certa mobilidade. Só que você tem que ter na cabeça o que você está atendendo. Isso para uma sala de aula, por exemplo, onde os alunos estão sentados com lugares já definidos, faz sentido. Então, é uma conta boa para se usar. Mas aqui, por exemplo, atentem aqui para os últimos. Tá? Onde 9 seria, sei lá, um show do Rolling Stones. Aí você vai ter que botar na sua cabeça o que você quer prover para os seus clientes quando você montar a sua infraestrutura. Se você for, por exemplo, o dono de uma casa de show onde vai dar sold out, vai ter um evento que vocês vão trazer um grupo musical, alguma coisa e dar sold out e aí você tem que começar a pensar quantos clientes vão caber aqui e onde vai ser a localização dos meus clientes. Se você, por exemplo, se eu estou falando, por exemplo, de uma casa de show, você vai ter uma alta concentração perto do palco ou perto do bar, ou inclusive perto de banheiros ou saídas, esse tipo de coisa.
Então aí você tem que começar a montar na sua cabeça onde está o grande grupo de pessoas aqui dentro da minha da minha estrutura. Eu estou falando aqui de uma boate, mas eu podia estar falando, por exemplo, de uma escola, uma faculdade. Onde vão estar meus alunos? Na sala. Ok, isso é um ambiente super controlado, eles estão dentro da sala em lugares específicos, mas existem intervalos. Nesses intervalos, onde que está a aglomeração? Está na cantina, está no banheiro, não sei, num evento, eles vão estar em lugares diferentes. Pode ser um evento no pátio, então vai estar todo mundo lá. E se você quer prover sinal para eles com uma certa qualidade, você tem que começar a pensar fora da caixinha e não pensar só na intensidade do sinal, mas a quantidade de gente que você quer atender, como você quer atender elas e onde que elas vão estar localizadas naquela hora. Ok? E uma analogia que eu gosto de falar aqui é que eu gosto de falar sobre pessoas, né? Então, aqui eu estou dizendo que a célula de cobertura ela deve ser definida e limitada. Por quê? Porque é muita gente para você atender o limite, ele tem AP de usuários, então você vai ter que ter muito AP, você vai ter que ter uma quantidade grande de APs em um espaço não tão vasto. Em 500 metros quadrados você não vai colocar 3 APs. Você vai colocar muito mais, porque 3 APs não conseguem comportar 500 usuários cada um. 500 metros quadrados com 1.500 pessoas, pense você aí que se você quiser atender as 1.500, você vai precisar de no mínimo 15. Então, ou seja, são muitos APs, todos falando de forma simultânea. E como você tem que levar em consideração como os APs escutam o cliente, como o cliente escuta o AP, como os APs se escutam e como os clientes se escutam, é uma abordagem interessante você não deixar a potência de transmissão tão grande para você conseguir limitar bem a sua célula. Para que você não tenha não corra o risco de um cliente ficar preso em AP quando ele vai andar pela sala. Para você facilitar o home do cliente, por exemplo. E assim, uma analogia que eu gosto de usar é uma conversa. Pensa que você está no metrô tentando conversar com uma pessoa. Um metrô de São Paulo às 6 horas da tarde no terminal da Sé. Cara, lá é um mar de gente. Então, pensa esse mar de gente falando de forma simultânea. Você vai ter que conversar com alguém. Para você conseguir entender o que aquela pessoa está falando, ela tem que falar de uma maneira bem clara. E normalmente as pessoas chegam mais perto uma das outras para conversar, para que você não seja atrapalhado pelo ruído. E um outro detalhe é que nós, pessoas, normalmente somos half duplex. Eu não consigo falar e escutar ao mesmo tempo. Acho que a única exceção de half duplex é minha mãe, que minha mãe é duplex. Ela consegue escutar e falar ao mesmo tempo. Eu não consigo, e pessoas, de forma geral, até onde eu sei, também não conseguem. Ou você presta atenção no que está sendo dito para você, ou você fala e o outro presta atenção no que você está dizendo. Imagine agora 20 clientes falando com um AP. É um AP tendo que escutar 20. Então, o wireless ele é half duplex. Ele precisa de timers. Tá? O AP não vai conseguir te transmitir enquanto ele escuta os clientes. Certo? Então, uma outra chave que seja criativo. Tá? Como a ideia de alta densidade é a gente fazer uma abordagem muito com antenas externas, um AP, ele não vai usar a antena interna dele para transmitir. Então, ele vai estar conectado via cabo a uma antena. E onde vai estar essa antena, você pode posicionar. Aqui eu trouxe 2 exemplos bem legais, tá, de estádios. Aqui nesse estádio, por exemplo, eles colocaram a antena no meio do corredor. Então, a antena, primeiro que não tem teto. Não tem como eles colocarem lá. Talvez eles pudessem colocar a antena nessa parte aqui de trás, apontando aqui para o pessoal. Só que, pelo menos é o que eu vejo aqui, é que teria uma dificuldade bem grande de chegar nesses lugares aqui da frente. Porque aqui já é uma distância bem considerável. E lembra que aqui vai ter um monte de gente utilizando, então aqui vai ter um monte de ruído no ar. Então essa abordagem é legal porque eles resolveram colocar uma antena externa, que é uma antena chapada, ela é bem fina, no meio do corredor, junto com o corrimão. Se duvidar, esse pessoal acha que isso aqui é uma proteção de, sei lá, criança. Eles nem sabem que isso aqui é uma antena.
E ela está, de certa forma, escondida e muito bem posicionada, porque onde ela está aqui, ela consegue abordar os dois lados de usuários sem ter nenhum tipo de exposição para a visão, né? Que hoje, também, nesses lugares, pega muito a parte visual. Então, é meio esquisito, às vezes, lá um AP pendurado com o cabo ligado numa antena e a antena mirando nas pessoas. Então, isso aqui resolveu esse problema visual e, simultaneamente, ele já resolveu o problema de cobertura, certo? Então, de novo, é pensar fora da caixinha. O outro aqui, eles colocaram na frente, tá? Para atender esse pessoal da frente, eles colocaram aqui na frente, onde esses APs eles vão atender toda essa parte aqui de gente aqui, ó. Certo? Ou seja, eles conseguiram a cobertura total, sem expor nenhum tipo de AP, sem atrapalhar a parte visual. Eles foram simplesmente criativos. Certo? E, como eu falei lá anteriormente no survey aqui a gente usa a ferramenta Carral, tá? Eu trouxe aqui uma gravura, na verdade, para mostrar para vocês como funcionaria a transmissão de sinal de um AP com antena externa, tá? Aqui, então, são 3 APs. Isso aqui é um auditório, tá, pessoal? Esse aqui, pensem no teatro, que o teatro ele tem, às vezes, um segundo andar, certo? Aqui é o palco. Aqui fica o público, que a gente vai ter que atender aqui com os APs. E esses APs aqui, eles foram projetados para ficarem numa espécie de andaime que tem aqui, que a equipe de manutenção faz, que eles passam por cima do público, ok? Então, eles foram projetados aqui para ficarem fixados ali, apontando para a plateia, para o auditório. Então, a transmissão de sinal deles ficou assim, no final de tudo. O AP está posicionado aqui, mas a transmissão dele ela está bem para frente, pegando em áreas bem específicas. Deixa eu mostrar aqui para vocês no próprio Carral. Ó. Essa aqui é a planta, tá, pessoal? Então, essa é a ferramenta Carral que a gente usa para site survey, tá? Isso aqui a gente usa para site survey preditivo, preditivo e ativo também. Preditivo é um planejamento antes de você colocar o wireless em prática, tá? Que esse é o momento que você tem que pensar bem já, que ele vai te dar o posicionamento dos APs para você ter uma noção de como vai ficar a transmissão de sinal, né? Então, por exemplo, esse AP aqui, ó. Só esse AP está dando essa área de cobertura. Ele está usando uma antena direcional, tá? Ele é um AP Cisco, ok? Aqui a gente prevê o modelo 2802 com uma antena direcional do tipo PET, ok? E essa área de cobertura que esse AP está dando. Ele transmite um pouco para trás porque a antena direcional ela não isola 100% o sinal para uma localidade, tá? Só que depois eu coloco um AP genérico aqui com uma antena Omni para vocês verem a diferença. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando esse AP para atender especificamente a parte do meio do auditório da parte de cima. Ou seja, os clientes que estão aqui, nessa parte do meio, eles não devem ser atendidos por esses outros clientes aqui. Eu isolei aquela célula a célula daquele AP do meio ali para que ele atenda só os clientes do meio. Isso aí é feito manipulando a transmissão de sinal, tá? Por enquanto eu não fiz nenhum tipo de configuração no software aqui nada sobre associação de usuários. Só manipulando a força de transmissão do dispositivo, ok? E aqui a mesma coisa nos outros dois, desculpa. Eu isolei com antenas externas e direcionais para que eles transmitam o sinal só para o setor deles. Só para vocês terem noção da diferença, esse aqui está selecionado, esse aqui seria a área de cobertura dele. Tá? Um AP já configurado, já planejado para funcionar num ambiente focado com a célula reduzida.
Agora, olha só que interessante se eu pegar um AP genérico e colocar aqui com antena omnidirecional, sem nenhum tipo de configuração extra. Essa seria a área de cobertura dele. Ou seja, ele está expandindo o sinal dele em direção aos outros dois APs também, que dependendo como ficar a distribuição de canal, eles vão interferir entre si. E eu falei para vocês no início que isso aqui, ele funciona como se fosse um teatro, tá? Então isso aqui é, na verdade, um segundo andar. A gente também tem um andar de baixo. E com esse AP selecionado aqui, se eu colocar no andar de baixo, eu também consigo escutar ele. O sinal é menor, só que esse sinal provoca ruído. Esse sinal dá interferência da perda de pacote. Ou seja, ele degrada a rede. Então, se você colocar lá, num ambiente onde tem um monte de gente, um monte de AP e não fizer um ajuste fino, é isso que vai acontecer. O seu tempo de utilização do ar vai ficar lá em cima, você vai ter muita interferência. E só para vocês saberem, tá? Quando a utilização do ar está saturada, acontece até de dispositivo cliente não conseguir ver o AP. Então você tem lá o seu SSID, tá? Aí na sua rede. Se o ar está saturado, pode ser que você, quando tentar conectar na rede, você não ache ela, porque ela não consegue escutar, de tanta interferência e ruído que tem no ar. Ok? Então, tudo isso aqui, ele é evitado com planejamento, tá? Esse planejamento ele leva tempo, mas ele leva tempo porque, para você fazer o simples, que é isolar a célula e prover sinal para o cliente, você tem que passar por uma etapa complicada, que é fazer toda uma varredura de como o ambiente funciona e o material que o ambiente é feito, certo? Então, são basicamente ajustes finos na estrutura. Só mostrar para vocês uma outra coisinha aqui. A diferença que dá de passagem de sinal lá para baixo de APs com antena externa, direcionais já planejados, e um AP com antena Omni. Então essa é a diferença. Tem um pouco de interferência aqui? Tem. Sempre vai ter, tá? Sempre vai ter interferência em alguma coisa, nada vai ficar nunca 100%. Ok? Até porque radiofrequência você não consegue limitar ele como se você fosse limitar uma corda. Não, a radiofrequência, depois que você emite, ela transmite até parar. Até parar não, desculpa. Até a atenuação dela ficar no nível onde nada escute ela. Ou seja, você não consegue configurar para depois de 10 metros não ter mais radiotransferência. Mas é radiofrequência. Ok? Então essa seria a diferença. Se eu colocar aqui como está a distribuição de sinal de todos os APs, eles ficam assim. Mas se vocês prestarem atenção, eles estão todos divididos de uma forma setorial. É isso que você tem que buscar num ambiente de alta densidade, tá? E um ambiente de alta densidade, muitas vezes em um ambiente só você consegue ter mais de um modo de utilização. Em uma escola, por exemplo, enquanto no auditório pode ser um ambiente de alta densidade, nos corredores talvez não seja, na secretaria não seja, na diretoria não seja. Então existem ambientes que eles possuem as duas formas de utilização, o modo padrão e o modo já considerando uma alta densidade de clientes, tá? Vou voltar aqui. Aqui. Tá. E agora a parte de configuração. O que muda? Por que mudaria tanto a configuração se no fim o resultado tem que ser o mesmo, um cliente com bom sinal? Então, você tem que pensar em todas as ferramentas que você tem à sua disposição, tá? Essas ferramentas que eu estou apresentando aqui são ferramentas que não tem custo adicional, não tem licença, tá? Isso aqui é tudo ferramentas que estão disponíveis na controladora, ou no caso ali do Cisco Wireless, é um aplicativo para Android e iOS. Ok? Essas ferramentas, elas são basicamente o quê? Com exceção da transmissão de sinal, todas as outras ferramentas elas vão te ajudar no controle da utilização do teu ambiente de wireless, tá? Controle de utilização e monitoramento. É basicamente isso, tá? Então, força de transmissão,
A transmissão do sinal, como eu disse para vocês, antes ali você tem que limitar bem a célula, porque senão acontece o que está mostrando na gravura. Uma célula pequena eu consigo isolar bem. Aqui no caso, essa gravura da esquerda aqui, a célula está bem isolada. Eu deixei ela bem pequena assim só para vocês verem mesmo a diferença, tá? Mas o que acontece? Aqui eu consigo atender bem os clientes nesse setor, certo? E o cliente, quando passar para cá, ele já deve ser atendido por esse AP. Ele tem que sair desse AP aqui. Então é interessante mesmo você diminuir a transmissão de sinal nesse tipo de ambiente, ok? Porque se você deixar de um modo normal, aquele modo OMI, transmitido com toda a força, o que acontece, o que está acontecendo aqui na direita? Ó. Você transmite o sinal ele atrapalha todos os ambientes em volta, e inclusive ele está passando aqui para outra sala. Então você está expandindo esse sinal aqui de uma maneira que o seu dispositivo vai degradar a sua rede, ok? E existe o risco de um cliente que está aqui associado a esse AP, quando andar para cá, ele não faça o roaming para esse AP de cima, porque ele ainda está preso a esse AP devido à intensidade de sinal que ele está transmitindo aqui nessa área, certo? E aí entra aqui um assunto que eu abordei acho que foi no primeiro webinar que eu fiz, não lembro, que é sobre a modulação, tá? Então pense você, se você expandir muito a sua célula a célula do AP, você acaba interferindo nos outros, mas qual então uma outra vantagem de você diminuir a célula é você consegue definir bem onde os seus data rates vão trabalhar, certo? E num ambiente onde existe já naturalmente uma alta utilização do ar, você quer diminuir ao máximo a utilização de modulações mais básicas. Por quê? Por que você quer tanto buscar uma melhor modulação? A modulação melhor, ela é mais complexa. Para que o seu dispositivo consiga utilizar modulações mais complexas, ele tem que ter um sinal muito claro do AP com quem ele está conversando, com quem ele está associado. Isso traz um melhor data rate, isso traz um melhor SNR, porque o sinal ele é tão forte que o ruído ele passa a não ser tão significante na conversa do AP com o cliente. Só que além disso, ele tem menor ocupação no ar, e isso é uma coisa chave para você buscar. Se você tem uma melhor modulação, a melhor modulação e a mais complexa, ela ocupa menos tempo no ar. Então isso é uma coisa chave que você tem que procurar na hora de posicionar o seu AP. Os seus clientes, enquanto menos tempo eles usarem o ar, melhor para toda a estrutura que você tem como um todo. A modulação, quando ela é mais simples, ela demora mais tempo para transmitir e o data rate é menor. Então, para você transmitir um pacote, ele demora mais tempo e cada pacote que é transmitido, ele ocupa mais do ar. Isso degrada a sua rede como um todo, certo? Por isso que você tem que limitar bem aí a célula. Outra coisa aqui que você pode usar é o aplicativo, né? Esse aplicativo ele funciona já com a versão 8.1 da controladora e além. Ele é um aplicativo que tem para Android e iOS, tá? Ele é basicamente o que? Ele te dá um overview ao vivo do que está acontecendo com a sua rede. Você pode usar ele para fazer troubleshooting, ele monitora a parte de performance. Ele consegue verificar se você está utilizando as melhores práticas na sua rede também. Isso tudo pegando dados da controladora. Ok? Você também pode usar um RF Profile, tá? O RF Profile, ele é atrelado, AP são atrelados a um RF Profile, e ele ajusta esse grupo dentro do mesmo RF Profile dele, ele faz um ajuste todo na parte de sinal, seja a força de transmissão e o canal. Certo? Quando você tem um ambiente complexo, você pode criar mais de um RF Profile e atrelar APs de determinados segmentos a profiles diferentes, porque, como eu disse anteriormente, um ambiente ele pode ter uma área onde tem uma alta densidade e uma outra área onde seja a secretaria ou um administrativo que não seja de alta densidade. Então, você pode colocar um RF Profile específico para alta densidade e um RF Profile específico para utilização normal do ambiente.
tá? Aí você vai na aba em Wireless, em RF Profile, ele tem os profiles listados na controladora, certo? Tem também o Airtime Fairness, que é o ATF, certo? Ele basicamente ele faz uma divisão de como vai funcionar a utilização do seu ar. Tá? Os APs eles ficam divididos e eles ficam divididos por grupos também, como o RF Profile, só que aqui um grupo determinado ele passa a ter prioridade para que ele receba um tráfego de uma WLAN, certo? Ele basicamente faz ele mexe no modo de utilizar, o modo com que os APs vão utilizar o tráfego que vem do ar. Basicamente, ele dá prioridade para alguns APs, certo? Aqui a gente tem o Receiver Start Package, que é o RX-SLP, tá? Esse RX-SLP, você consegue ver na sua controladora que é lá em Wireless, na aba Wireless Advanced, RF Management, e o RX-SLP Threshold, tá? Aí você consegue colocar, você não consegue colocar valor específico, mas você consegue colocar níveis do threshold dessa feature, tá? O que essa feature faz? Ela vai manipular a sensibilidade que o AP consegue escutar o sinal. Tá? RX é de receive, tá? Receiver. Então, o que é? O AP, ele fica escutando o que vem do ar. Então, tem frames no ar lançados por clientes e por outros APs, e ele fica ali escutando. Então, sempre que ele recebe um frame, ele recebe com uma certa intensidade. Essa intensidade a gente mede em dBm, certo? Então, aí o que acontece aqui? Imagine vocês aqui que a gente tem um ar onde estão recebendo frames de até menos 20, de menos 100 para até menos 20. Menos 100 é uma qualidade bem ruim de sinal, tá? E todos aqueles pacotes que estão chegando com um dBm menor, ele acaba ocupando o trabalho, dando trabalho para o AP porque ele tem que escutar aqueles frames, mas isso ocupa muito espaço no ar e degrada a sua rede. O que o RX-SLP faz? Imagina que você põe um tampão no AP e você diz para ele o seguinte: você só vai escutar o que você só vai prestar atenção no que você escuta nitidamente. E você põe lá um threshold para ele. O threshold aqui que eu usei como exemplo foi menos 80. Aí o que vai acontecer? Intensidade de sinal mais forte que menos 80, eles vão ser processados normalmente. E os menores, eles são ignorados pelo AP. Certo? Então, isso aqui ela é uma configuração imprescindível quando você fala em ambiente de alta densidade, só que ela tem que ser muito bem dimensionada. Você não pode colocar essa configuração em qualquer lugar, porque num ambiente onde você tem que prezar pela cobertura e não pela quantidade de usuários, se você tem essa feature aqui habilitada, você pode fazer com que o CAP ignore um cliente que precisa do sinal. Tá? Então ele pode salvar sua vida ou ele pode te enforcar. Basicamente, é planejamento para ter um bom planejamento para usar essa feature e ter um ajuste fino ali bem minucioso e ter um acompanhamento. Ok? E agora os desafios de uma rede de alta densidade. Bom, como eu falei anteriormente, a alta densidade ela é basicamente muita gente utilizando. Então, se você quer o mesmo resultado de uma rede comum, que é você prover um sinal de boa qualidade para o cliente que ele consiga navegar, os problemas que uma rede de alta densidade enfrenta são os mesmos, só que eles são muito potencializados porque de forma geral é um ambiente crítico. Ok? É muita gente usando de forma simultânea, então homing, rogues, ruído e clientes, esse cliente depois eu vou explicar melhor ali, mas homing, rogues e ruídos, eles que naturalmente já fazem estrago numa rede normal, numa rede corporativa, numa rede de alta densidade que já é saturada, eles destroem a rede, tá? Então o homing ele passa a ser mais crítico. Por quê? O homing, ele basicamente o que é? É um monte de gente. O homing ele basicamente um cliente que quando ele anda pela sua estrutura, ele desassocia no AP e associa em outro. Para o cliente ele é transparente. É transparente que ele fez essa modificação, porque ele continua com o acesso dele normalizado. Só que para a estrutura wireless, ele tem que ser, ela tem que ser bem dimensionada, bem
bem planejada, porque você não quer que tenha uma disponibilidade para o seu cliente, certo? E agora, numa rede de alta densidade. Cara, numa rede de alta densidade, não é uma pessoa andando pela estrutura, são 100. Então, o que acontece? Pensa em um monte de gente andando pela estrutura, fazendo desassociação no AP e reassociação em outro. Então, ou seja, a carga que eles recebem é bem grande, tá? E uma coisa que é legal apontar aqui é o quê? Voltando lá ao exemplo de 1.500 pessoas em 500 metros quadrados, tá? Se você tem na sua estrutura 15 APs para atender esse local, são um AP para cada 100 pessoas. Imagine vocês que essas 100 pessoas comecem a andar. Imagine vocês que 100 pessoas, dessas 1.500, 100 pessoas comecem a se movimentar pelo salão, desassociando de um AP e reassociando a outro. Uma coisa que tem que levar em consideração aqui é que o AP, ele é conectado numa porta de switch, correto? E na porta de switch você tem entrada de MAX quando você tem associação de clientes. Então são 100 clientes associando em múltiplas portas do switch em um ambiente, simplesmente porque ele está desassociando de um AP e reassociando em outro, certo? Então, a quantidade de clientes que você tem no espaço é 1.500, mas a entrada de MAC pode ser muito maior que isso, pode chegar até mais de 10 vezes, dependendo da quantidade de pessoas que ficam fazendo home. Eu só estou dando isso aqui como um alerta, tá? Porque tem que pensar também na parte física que vai receber todos esses clientes, né? Só para vocês terem ideia do que tem que ser considerado no home também. Então, os rogues agora, né? Os rogues, eles ocupam tempo no ar e degradam sua rede, porque eles são APs que eles não estão sendo controlados pela sua infraestrutura. Então, ele pode estar usando qualquer canal, ele pode estar trafegando qualquer tipo de pacote ali sem nenhum controle. Isso vai ocupar o seu ar e vai degradar sua rede. De novo, você já tem uma rede onde tem, imagine, 1.500 pessoas utilizando de forma simultânea. Qualquer tipo de ruído, interferência que você colocar ali para perder pacote, o impacto é muito maior, porque é muito mais gente. E também, um Rogue AP, você não vai ter um Rogue AP na sua estrutura com uma antena direcional e com a célula bem dimensionada. Ele vai plugar lá um APzinho X, esse AP vai começar a transmitir igual um louco em qualquer canal, com uma antena omnidirecional, que é o que eles normalmente vendem de fábrica. Então, a interferência que ele vai estar causando não vai ser em um AP, pode ser no salão inteiro, e isso vai degradar sua rede, vai deixar seus clientes malucos e vai começar a ter perda de pacote e dor de cabeça nesse local. Ok? Também a gente tem os ruídos, né? Porque ruídos, eles têm aqueles ruídos que não são causados por dispositivos wireless, né? Como aqui eu coloquei, por exemplo, uma câmera ou um headphone, por exemplo. Bluetooth, muita gente usa o Bluetooth. Bluetooth usa a frequência de 2.4, causa interferência na rede. O ideal numa rede high density seria você usar a frequência de 5 GHz. Mas isso é uma utopia, né? Você não vai conseguir um ambiente onde todos os ambientes vão comunicar com 5 GHz. Ok? E um dos grandes desafios, que ao meu ver o maior, é clientes. Por quê? Estou colocando esse celularzinho aqui. Esse celularzinho é muito parecido com o meu. O meu celular é uma desgraça. Quando eu estou conectado numa rede, se eu não estou mexendo nele, ele berna. Aí quando eu conecto, ele recebe 1.000 pacotes de uma vez só, e isso exige do AP, porque o AP faz armazenamento dos pacotes que vêm aqui para o meu celular, ele armazena num buffer. Aí quando o meu celular ele acorda, né, ele passa todas as informações que ele recebeu no buffer, ele passa para o meu celular, né? Então, né, imagine, para uma rede de alta densidade, esse meu celular aqui é um terror. E o que acontece com o meu celular? Isso aqui eu estou dando exemplo como se fosse o meu celular, tá? Ele não consegue fechar uma boa modulação porque ele já é um modelo um pouco mais antigo. Ou seja, ele ocupa mais espaço no ar do que seria o ideal. Ele só tem um Special Stream, tá? Então ele não vai alcançar um data rate muito considerável. Mais espaço no ar que ele vai estar ocupando, porque ele vai demorar mais para receber os pacotes do AP.
Pode ser um AP parrudo, mas o meu celular não vai conseguir usufruir de tudo que o AP tem para oferecer. Tá? Eu tenho a minha amada bateria, e essa bateria ela entra no modo hibernar eterno, que eu já tentei de todo jeito tirar ali a configuração para que ele não hiberne e continue recebendo ali os pacotes Wi-Fi, mas não consigo. Ele opera só em 2.4 GHz, ou seja, é um dispositivo antigo. Ele não é museu, mas ele é antigo. Tá? Eu não consigo usufruir do que tenha do que eu tenho hoje, do que uma infra de rede bem atualizada consegue me proporcionar. Certo? Então isso aqui é um desafio também, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Você tem que pensar no cliente que você vai atender. Tem um número mostrado pelos Estados Unidos, tá? Pela Cisco, que ela fez um evento lá onde eles tiveram um pico de 70% dos clientes que utilizaram a rede wireless deles eram 5 GHz. Mas isso é nos Estados Unidos. Então, ainda lá tem 30% usando 2.4. Aqui no Brasil a gente demora um pouco mais para ter acesso aos equipamentos de última geração para clientes, em caso, né? Então, aqui no Brasil, eu não sei te dizer certinho a porcentagem, mas com certeza é muito menor que isso. Ok? E agora eu quero mostrar para vocês aqui, eu não sei se está legível esse gráfico aí para vocês, mas isso aqui são números da Cisco, tá? Que eles apresentaram, que mostram como é o comportamento de um AP no ambiente de alta densidade. Tá? Do ambiente, na verdade, né? Como que é o comportamento de um ambiente de alta densidade? Então, eu não sei se para você está legível, para mim, eu estou conseguindo ver bem esse gráfico aqui. Só que aqui, o que aconteceu? Até as 14 horas, até as 16 horas estava tudo bem, tudo certo. De repente, a contagem de clientes foi de 5 para 60 em 30 minutos. Ou seja, entraram 60 pessoas foram associadas nesse AP de forma quase simultânea. Tá? Então, essa é a carga inicial que ele tem que iniciar, que ele tem que aguentar. Isso aí já foi, só para esses clientes associarem esse AP, já foi muito pacote por ar, muito probe, muito beacon, muito dado, muito tudo, tá? No momento onde esses clientes entram no estabelecimento e associam com o AP, o ruído do ambiente vai lá para cima, ou seja, é aquilo que eu falei de dispositivos escutando uns aos outros, porque eles estão próximos, a alta densidade é um usuário próximo do outro, então os dispositivos se escutam, a ocupação do ar está lá em cima, já começa a ter muita interferência, tem perda de pacote, então aqui que a sua estrutura, se não estiver preparada, ela cai aqui. Tá? Assim que associar esses clientes, se não for uma estrutura bem planejada, a estrutura já vai sentar ali e ninguém vai conseguir. Quem está conectado muito dificilmente vai conseguir navegar, e quem não está conectado talvez nem consiga, porque o ar está tão ocupado que ele não consegue escutar o beacon do AP. A utilização de canal, ela tem um pico enorme também, porque um AP ele transmite sempre no mesmo canal, né? Então isso aqui também entra lá a parte sobre que a gente sempre diz para deixar a menor quantidade de SSIDs possível. Eu nem comentei isso, mas em alta densidade o ideal é que tenha só um SSID para o ambiente inteiro. Porque se você colocar um SSID a mais, tá? É como se você colocasse um AP do lado de... É como se você dobrasse a quantidade de AP que você tem, ou seja, você vai estar dobrando a quantidade de utilização de canal. Pense dessa forma, tá? E o throughput, que assim que eles entram e associam, o throughput vai lá para cima, porque num evento, se entra, por exemplo, se tem um evento que vai entrar uma celebridade, pode ter certeza que vai ter um monte de celularzinho lá para cima tirando foto, gravando vídeo e postando mensagem. Então, aqui existem vários picos de throughput também, que é assim que se comporta um ambiente de alta densidade, tá? E a estrutura ela tem que aguentar. Pessoal, é isso que eu queria apresentar então para vocês hoje, um ambiente de alta densidade. Fica aqui o meu contato, tá? Se vocês tiverem agora alguma dúvida, alguma coisa, eu vou encerrar agora aqui a minha
no compartilhamento de tela e eu vou aqui agora para o chat para responder algumas perguntas aí que vocês têm, tá? E eu agradeço aí a presença de vocês, espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido informativo para vocês e que vocês tenham um proveito disso. Eu espero também que vocês passem a pensar fora da caixinha sobre todo um ambiente com um grande número de pessoas quando vocês forem prover acesso wireless para eles. Espero realmente que vocês tenham ganhado argumentos quando forem fazer um planejamento desse tipo, ok? Então, muito obrigado. Eu vou estar encerrando agora aqui meu compartilhamento de tela, ok? Ótimo. Obrigado pela presença de todos e boa tarde.